Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Quando estamos estressados, cansados demais ou aborrecidos, costumamos não pensar nas atitudes. Por isso, naqueles momentos, o ideal é que a pessoa simplesmente não tome nenhuma decisão. Ela simplesmente espere que passe um pouco o tempo, porque realmente a tendência é não refletirmos o suficiente. Pois bem, o salmista fala como ele estava quando ele começou a olhar para a situação ao seu redor, entrou em crise e começou a invejar os orgulhosos que conseguiam se dar bem na vida. Vamos ler a partir do versículo 21. Salmo 73, a partir do versículo 21. Ele diz assim: Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Ele percebeu que, na verdade, estava cego pela raiva, pela inveja. Ele estava cego naquele momento em que ele via que ele, que estava tentando viver a vontade de Deus, não estava se dando bem, estava sofrendo danos, perseguições e assim por diante. E aqueles arrogantes e orgulhosos que simplesmente faziam o que achavam melhor, não se preocupavam com nada nem com ninguém, se davam bem na vida. Então ele ficou revoltado. A revolta dele fez com que ele ficasse, ele diz, embrutecido e ignorante, irracional à tua presença. Então preste atenção, isso é importante que a gente sempre pense, né, quando está agindo. E há situações que tiram de nós a capacidade de refletir melhor, refletir ponderadamente. E uma delas é quando estamos com raiva, quando estamos aborrecidos. E aí, naquele momento a gente precisa se acalmar um pouco. Porque se ele tivesse realmente refletindo, realmente pensando, realmente estivesse analisando tudo direitinho, não teria se revoltado tanto assim. Mas aí ele entra na presença de Deus. Aí olha que coisa boa. Ele entra na presença de Deus, vai então ao templo, orar ao Senhor e pedir a Deus uma resposta, uma direção. Ele queria entender o que estava acontecendo, porque ele era tão aparentemente desprezado enquanto os maus se beneficiavam. Era assim que ele se sentia. Ele queria entender o que estava acontecendo. E Deus então mostra para ele que a verdade é que o fim dos orgulhosos é a destruição. Mas não só isso. A partir do versículo 23, ele continua dizendo assim: Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem, e tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Viu a diferença? Quando ele começou a refletir e Deus iluminou o seu entendimento, quando ele começou a pensar na presença de Deus e ouvir, vendo inclusive melhor a situação, como foi diferente. Quando ele entrou na presença do Senhor, ele viu que, na verdade, ele é que estava embrutecido e ignorante, porque Deus estava sempre com ele. Apesar das lutas, apesar das dificuldades, ele diz: o Senhor está sempre comigo. O Senhor está sempre ao meu lado. É verdade que muitas vezes passando pelo vale da sombra da morte, e não é fácil. Paulo fala do espinho na carne, mensageiro de Satanás que o esbofeteava, humilhando Paulo, para que Paulo, diante da grandeza das revelações de Deus,
não se orgulhasse. Daí, inclusive, você vê como Deus odeia a soberba e o orgulho, que para alguns se tornou um elemento até cultural, que para alguns é algo tão natural. Não é. A igreja sempre deve lutar contra o orgulho, a arrogância, soberba, porque Deus odeia essas coisas. E Deus, então, diz para Paulo, olha, a minha graça te basta. Exatamente como em Asaf. Asaf vê, o Senhor estava comigo, isso deveria ser suficiente. O Senhor estava ao meu lado, o Senhor estava presente, o Senhor me guia com o teu conselho. Então, quando ele realmente acalmou o coração na presença do Senhor, foi que ele viu a verdade. Foi que ele viu que o que parecia não era. Parecia que Deus estava nem aí para ele, odiava ele, estava desprezando ele, quando na verdade estava presente na vida dele. Foi quando ele viu, pela graça de Deus, que aqueles que se davam bem, os arrogantes, os orgulhosos, que cresciam, na verdade seriam destruídos. São apenas como uma palha que um dia vai ser queimado. Então, ele viu a realidade melhor e acalmou o coração. Quer acalmar o coração? Vai ao Senhor. Está estressado, está aborrecido, está vendo que as pessoas ruins se dão bem, está vendo que a situação não está boa, quer acalmar o coração, está preocupado ou nervoso demais, vai ao Senhor. Na presença do Senhor, Deus falará com você. A palavra dele é a voz do Senhor ecoando o nosso coração. Por isso é tão importante que você vá a ela todos os dias, porque o Espírito Santo fala por meio dela ao seu coração, como agora. Deus vai falar ao seu coração, mostrando para você a verdade sobre a realidade. E você, com entendimento, poderá ver melhor que Deus realmente é bom o tempo todo para conosco. Então, ele acalma o coração. E, inclusive, ele vê que há uma recompensa. Deus não só está presente no momento, mas para sempre estará. Deus é a fortaleza do meu coração. É Ele que está, inclusive, me sustentando. É Ele que, inclusive, está me segurando. Eu achei que estivesse abandonado, mas se eu fosse Ele, não estaria até agora aqui. Teria desistido. Mas também, e a minha herança para sempre. E é Ele a herança que eu aguardo. Qual é a herança dos orgulhosos? Qual é a herança dos que desprezam o Senhor? Não tem, porque a recompensa deles será o fogo. A recompensa deles é a destruição. Mas a herança dos que esperam pelo Senhor é o próprio Deus. Portanto, acalma o teu coração. Acalma. E descansa em Deus. E veja as maravilhas de Deus. Para que, inclusive, você possa propagar as maravilhas. Ele diz, quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Bom é estar junto ao Senhor para você. Busca o Senhor todos os dias. A ausência, o se afastar de uma vida de comunhão com Ele, trará a você o prejuízo de você começar a ficar, como ele diz, embrutecido e ignorante. Não ver as bênçãos de Deus, porque começou a olhar demais para o mundo. O que foi que ele fez que o tornou embrutecido e ignorante? Ele começou a invejar os arrogantes. Ele começou a olhar demais para o mundo. Ele começou a ver demais. Fulano é rico, eu quero ser rico também. Fulano é poderoso, eu quero ser poderoso também. Fulano é famoso, eu quero ser famoso também. Fulano está sendo bem naquele ali, quero me dar bem também. Ele começou a olhar para o mundo. Ele começou a desejar, cobiçar e invejar esta vida aparentemente próspera do mundo. E aí ele começou a ficar embrutecido e ignorante. Mas na presença do Senhor, ele viu que a realidade é que ele contava com o que há de melhor, porque o próprio Deus estava com ele. A presença de Deus, o Deus que não deixa os que esperam por ele. Ele viu que ele tinha a melhor parte, como Jesus, quando estava com Marta e Maria, e disse, Maria escolheu a melhor parte. Ele estava com a melhor parte. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Deus é a melhor parte.
Então descanse. É verdade que a vida é difícil, mas lembre-se que a melhor parte é ter o Deus da vida. Não é ter as coisas da vida, é ter o Deus da vida, o Criador da vida. E então medite nisso todos os dias. Ouça o Senhor todos os dias para que você possa ser aquele que vai anunciar para todo mundo. Ele diz para proclamar todos os seus feitos. 1 Pedro 2,9 também diz isso. Diz que nós somos sacerdócio real, nós somos a raça eleita para proclamar as virtudes daquele que nos chamou graciosamente, daquele que tem nos sustentado. Então, quando você estiver com muitas dificuldades, quando as coisas não estiverem fáceis, lembre-se, o Senhor está presente com todo aquele que o busca. Então, descansa nele, para que você possa agir refletidamente e possa, então, descansar o coração para decisões que serão tomadas com reflexão. E assim você estará podendo glorificar a Deus e ainda proclamar a bondade de Deus para as pessoas. Vamos orar. Senhor Deus amado, obrigado por tudo, por tua graça e misericórdia, por teu amor e bondade que todos os dias nos cerca. Obrigado, Senhor. Nos ajude nos dias difíceis a estar na tua presença, ou seja, a descansar o coração em ti, ouvir a tua voz ecoando pela palavra, teu Espírito falando ao coração, para que, ó Deus, conduzidos por ti, possamos descansar e possamos agir refletidamente. Receba a nossa oração, nossa gratidão por tudo. E tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Sim. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.